Um anjo canta. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Livro dos Salmos, capítulo 148, versículo 2. A minha ideia de escrever um livro sobre o Padre Pio e os anjos foi concebida há algum tempo atrás, mas um bom tempo antes de o haver realmente iniciado. Quando eventualmente me punha a fazê-lo, encontrava dificuldades e começava a sentir-me muito desencorajado, pensando que talvez Padre Pio não quisesse que eu de maneira nenhuma o escrevesse. Finalmente, um dia, quando a lixeira se mostrou muito tentadora, eu decidi desistir por mais um tempo e desanimadamente fui à caixa postal para responder a algumas cartas. Peguei a primeira carta do monte e comecei a lê-la. Ela falava da extraordinária experiência da senhora A. Arens, dos Estados Unidos, e referia-se aos anjos. Poderia ser este fato um pouco de encorajamento vindo do alto? Perguntei-me. Fiquei maravilhado e assim, com renovado fervor, comecei novamente a trabalhar no livro e desta vez parecia que tudo iria muito bem. Eu agora publico a carta da senhora Arens para mostrar-lhes por que ela foi tão importante para mim e eu gostaria de acrescentar que o ocorrido foi testemunhado por 4 pessoas, sendo que uma delas era um padre. Meu esposo, Milo, estava muito doente e sofrendo grandes dores. Seu corpo estava praticamente todo consumido pelo câncer e sua visão e audição estavam severamente atingidas. Cerca de 2 semanas antes do Senhor levá-lo para si mesmo, uma coisa bela aconteceu. Nosso sobrinho, reverendo Frank, e nossa filha mais velha foram visitar o Milo na enfermaria onde ele ficou internado por 3 meses. Milo era um homem profundamente religioso e amava orar e cantar. Padre Frank nos dirigiu uma oração enquanto nós nos ajoelhávamos em volta de sua cama e depois cantamos canções de agradecimento. Os meus olhos estavam fechados, como também estavam os olhos dos outros presentes, nossa maneira habitual em oração. Estávamos cantando Aleluia e outra voz masculina se juntou a nós em bela harmonia. A porta estava aberta e presumi que a voz que vinha do meu lado direito era do meu filho que teria vindo ver o seu pai. Nós cantamos diversos versos e recebemos a bênção pela paz e amor espiritual que nos envolveu. Quando terminamos nosso Aleluia, voltei-me para cumprimentar o meu filho e não encontrei ninguém. Lágrimas começaram a cair na minha face. Minha filha perguntou-me se alguma coisa estava errada. Eu não podia explicar o choro. Talvez elas fossem as lágrimas doadas por ter recebido a bênção, porque alguém havia estado ali. Eu senti, ouvi e participei de algo lindo que eu não podia explicar. No curso da conversa, sentimos que algo extraordinário havia ocorrido. Nós todos tínhamos ouvido a linda e harmoniosa voz angelical. Milo disse então que um anjo havia estado entre nós e cantamos Aleluia em harmonia. Nosso encontro com o anjo foi lindo e para o meu amado marido Milo, este era apenas uma dica do que nosso Pai do Céu lhe havia preparado quando um exército de anjos o carregaria ante ao trono do Senhor para estar para sempre no céu. Esta foi uma experiência maravilhosa e marcante, porque o meu esposo faleceu 10 dias após a aparição do anjo. Que precioso saber que os nossos anjos da guarda estão sempre conosco. Será que um anjo realmente veio e visitou o Sr. Milo no seu leito de morte? Posso apenas lembrar-me de ler as próprias palavras do Padre Pio, que disse a Rafaelina Serasi:
No momento da morte, a sua alma verá este anjo tão bom que a acompanhou pela vida e foi tão liberal em materno amor. Será que os nossos próprios anjos nos visitarão no nosso leito da morte? Nós aceitamos as palavras do Padre Pio? Se as aceitamos, então não é bem possível que o anjo do Senhor Milo estivesse com ele quando se aproximava da morte? Como já sabemos, uma das funções dos anjos é louvar e glorificar ao Senhor, e na Bíblia nos deparamos com várias ocasiões em que eles cantam ao cumprir as suas tarefas. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, objetos da benevolência divina. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. Deixem citar o Padre Pio nesta história ao contar um incidente que ocorreu durante a sua vida e no qual aparecem anjos cantando mais uma vez. Numa ocasião, no convento de Nossa Senhora das Graças, um número de frades ouviu um tipo de música celestial, vozes cantando em bela harmonia, mas eles não podiam explicar de onde elas vinham. Naquela hora do dia, ninguém cantava na igreja. Então, eles recorreram ao Padre Pio para ver se ele podia dar-lhes alguma resposta. Ele estava absorvido em oração naquele momento e, pulando ao som das vozes deles, respondeu: Por que vocês estão tão surpresos? Essas são as vozes dos anjos que estão levando as almas do purgatório para o paraíso. Naturalmente, os padres perderam a voz, mas os corações deles ficaram repletos de alegria ao ponderarem sobre a maravilhosa experiência que tiveram. Numa outra ocasião, 2 jovens filhos espirituais do Padre Pio estavam sentados numa praia em uma tarde de verão. Era precisamente no mês de agosto. De repente, eles ouviram vozes inexplicáveis vindo da direção da montanha de Gargano. E enquanto as ouviam, aquelas vozes se tornaram pouco a pouco mais claras. Eles descreveram as vozes como se não fossem da terra, mas do céu. Um lindo coro que nunca tinham ouvido antes outro igual. Aquela música elevou as suas almas e transportou-os às alturas. As vozes estavam louvando Nossa Senhora e estavam, de fato, cantando a ladainha do Santo Rosário. Gradualmente, a música celestial começou a baixar-se até que não pôde mais ser ouvida. Os 2 jovens ficaram mudos, simplesmente não podiam entender o que havia acontecido, mas tudo se tornou bastante claro quando foram visitar o Padre Pio. Perguntaram-lhe o que poderia ter sido aquele canto, e ele respondeu: Crianças bobas, vocês não compreenderam? Eles eram os anjos que estavam louvando a Nossa Senhora do alto do convento. Agradeçam a Deus a graça especial que vocês receberam. Nós já sabemos que o Padre Pio, quando ainda era menino, ficava em íntimo contato com seu anjo da guarda, mas eu gostaria de relatar outra história dos seus primeiros anos, que enfatizam o fato da presença angélica que era comum para ele. Padre Pio foi batizado na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, agora denominada Igreja de Santana. E lá ele frequentemente celebrava a Santa Missa e rezava pela intercessão de Nossa Senhora da Liberdade, a padroeira da cidade. O padre daquela paróquia, Salvatore Panulo, era muito próximo de Padre Pio, mesmo quando ele era apenas um coroinha e antes de se tornar seminarista. Tão próximo que os outros meninos costumavam ficar com ciúmes, o que, por sua vez, fazia que o padre ficasse com pena deles. Todos nós sabíamos, disse um desses jovens rapazes, que o Francesco, Padre Pio, era um jovem muito doente e como sabíamos que ele havia assumido as regras franciscanas muito seriamente, nós costumávamos importuná-lo por isso.
Um dia em que estávamos andando juntos, continuou o mesmo jovem, o padre da paróquia, Salvatore Panolo, deu mais ouvido à conversa do Francesco do que a do resto de nós. De tal forma que, em determinado momento, ele mandou que nos calássemos para que pudéssemos ouvir que o Francesco havia dito era o que ele tinha ouvido. Ele havia ouvido um coro de anjos cantando e sinos tocando não muito distante de nós, e ele nos indicava a direção da qual vinha o som, e era uma área deserta da estrada. Nenhum de nós havia ouvido coisa alguma, e o silêncio foi quebrado com as nossas gargalhadas. Um grupo de jovens cheios de alegria e espíritos elevados, rindo da história do canto dos anjos do Padre Pio. Nós realmente não podemos censurá-los, uma vez que tenho a certeza que se eu estivesse na mesma situação, eu também teria duvidado. Todavia, sabendo o que eu sei sobre o nosso amado Padre, eu posso apenas concluir mais uma vez que, na verdade, os anjos cantam.